Glória a Deus, bom dia, bom dia. Olha só, hoje nós estamos aqui, vamos aproveitar, sexta-feira, vamos fazer a nossa reflexão diária. Chegou o momento de nós compartilharmos a palavra, o momento da palavra. E eu vou compartilhar que ontem eu peguei aqui a Bíblia, estava lendo e digo, vou dar uma passeadinha lá no livro de Eclesiastes. Às vezes a gente faz as coisas achando que é da nossa vontade, mas tudo vem de Deus, né? É Deus que quer fazer aquilo. Me deu aquela vontade de ler novamente o livro de Eclesiastes e eu fui ler. Aí parei para pensar. A Bíblia diz que Salomão foi o homem mais sábio na face da terra no tempo dele. E é Deus que fala isso, a Bíblia que diz que ele foi abençoado porque ele pediu sabedoria. Ele pediu sabedoria para Deus. Por isso ele foi muito abençoado. Muito abençoado. Agora, eu fico pensando até que ponto essa sabedoria valeu para ele. Porque o que ele fez, mas mostrou uma imprudência muito grande, e quando a pessoa é muito imprudente, é falta de sabedoria. Porque Deus disse para ele, o mandamento de Deus, gente, Deus importa que obedeça a Deus. A Bíblia mostra que é melhor obedecer do que sacrificar, fazer aquele sacrifício, melhor obedecer. E é simples obedecer. Ouviu a palavra dele, dizendo não faça, então vamos colocar em prática o não fazer aquilo que Deus não quer que a gente faça. Salomão foi o contrário. Deus falou para ele não casar com mulheres estrangeiras. A primeira mulher que ele casou já foi a filha de Faraó, que representa, é como se fosse a filha do meu pior inimigo. Você já pensou? Cadê a sabedoria desse homem cair nessa esparrela? Pecou terrivelmente. E também Deus disse para ele não adquirir cavalos, né, essas coisas todas. E ele adquiriu cavalos à reveria, né? Olha, eu não acho que Salomão tenha sido sábio. Ele falhou. Mas é porque isso me anima. E deve te animar também. É você saber que tem duas certezas aqui. A primeira certeza é que tudo que está escrito na palavra de Deus é verdadeira. Deus é real, é verdade, tudo que está escrito. E a segunda certeza é que não existe homem que não peque, como diz a Bíblia, com exceção de Jesus Cristo, que apesar de ser homem, 100% homem, mas ele não pecou porque foi com esse projeto de vida que ele veio e Deus lhe deu graça para que ele não pecasse. Mas ele não pecou, não porque ele era Deus, ele não pecou porque ele era obediente. Ele achou melhor obedecer. No dia que nós achar melhor obedecer, nós também vamos nos livrar dos pecados. Um aqui, outro ali, outro acolá. É a nossa vida. Aquele que aceita Jesus, ele é uma caminhada de se livrar daquilo que embaraça ele, que é o pecado. Nos assedia, nos arrudeia, né? A gente tem que ir, limpando ali, nadando com as duas mãos no rio da água cristalina para chegar na presença do nosso Deus. Chegar inteiro, chegar são, na obediente. É isso que Deus quer de nós. Ele falhou. Salomão falhou. E falhou feio. E se desviou. Essas mulheres corrompeu o coração dele. Ele ficou afastado do Senhor. Mas a Bíblia deixa registrado. E mesmo assim, por que deixou o livro de uma pessoa que era falho? Porque Deus prova que não é a pessoa em si.
Ali está provando cada dia mais que é o Espírito Santo, usando conceitos, usando coisas feitas pelos homens, mas que Deus sabe o destino, sabe direcionar a nosso favor. Por isso ficou o livro de Eclesiastes para mostrar que ele pecou, mas ele se arrependeu. Tudo que ele escreveu, os provérbios, Eclesiastes, ele escreveu já quando ele estava curado, quando ele estava liberto, quando ele estava livre, tratado. Por isso ele escreveu. Aí, Eclesiastes capítulo 2, versículo 11, ele disse assim, ó, considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadiga, havia feito. E eis que todo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Serviu para isso, para ele analisar. É como se ele dissesse, o que adiantou tanta sabedoria? Aí ele ficou arrependido. Depois que ele andou para tudo que é lugar, ele voltou a temer a Deus, a fazer igual ele fez naquele dia, que ele disse, Deus, eu quero sabedoria, eu não posso dominar, eu não posso dirigir, deixar na minha mão um país desse tamanho, eu ainda jovem, como é que eu preciso de sabedoria, eu preciso que o Senhor esteja comigo. E Deus proveu tudo isso. Ele tinha se afastado, pecou, fez de tudo, mas agora ele pondera e ele vai ver que o certo mesmo é servir a Deus. Aí ele termina lá, né? Mesmo sendo ele o homem mais sábio da sua época, ele chega a uma conclusão. Depois que ele cai, depois que ele peca, ele escrevendo esse livro ali, ele chega a uma conclusão. E quando ele chega lá no capítulo 12, o primeiro versículo, ele vai dizer assim, ó, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais dirás, não tenho neles prazer. Ele mostra um arrependimento muito grande, ele mostra que, apesar dele ter 900 e poucas mulheres desobedecendo a Deus, apesar dele ter um exército de cavalos e cavaleiros desobedecendo a Deus, ele fez coisas terríveis, mas agora ele reconhece, ele se arrepende, e Deus não pode sentir arrependimento da nossa parte, verdadeiro, genuíno, que ele não se achegue para nós. Ele passa um pano, ele limpa, ele tira tudo, ele joga no fundo do mar, como diz lá em Miqueias, e não lembra mais daquele erro que a gente fez. Esse é o nosso Deus. Porém, é melhor obedecer do que sacrificar. E ele vai entender tudo isso. Ele vai dizer que eu tenho que aconselhar vocês. Hoje eu estou velho, eu me arrependi. O amor de Deus continua comigo, talvez maior do que no dia que ele me deu a sabedoria. Mas eu me sinto ainda que eu devia ter feito tanta coisa e perdi meu tempo andando, fazendo coisas erradas. Quantas pessoas hoje estão fazendo aquilo que não agrada a Deus? Quanto tempo perdido nós perdemos? E muitas vezes, já talvez na minha idade, na idade de muitos aí, fica dizendo, se eu tivesse meus 20 anos, meus 30 anos, eu iria fazer tanta coisa. Então, se é de ficar vivendo de pensamentos passados, por que não aproveitar e fazer isso hoje? Você é uma pessoa, moço, lembra da tua mocidade, lembra que você é jovem e coloca em prática em nome de Jesus. Coloca Jesus em primeiro lugar no teu coração, se você não fez isso ainda. Coloca Jesus no teu coração. E coloca andar nos caminhos do Senhor em prática. Não faça como fez o rei Salomão,
Não faça coisas para desagradar a Deus de propósito, porque ele mostrou que, apesar de ter sido um homem mais sábio na face da terra, ele se tornou um dos mais bobos, porque nessa armadilha muitos de nós não caem. Porque Deus já disse para ele não fazer, por que ele foi fazer? Nós pecamos muito, mas a maioria de nós, graças a Deus, o pecado a gente comete, às vezes até no pensamento. A gente comete um pecado, de repente, quem tem o Espírito Santo já mostra. Está errado. Olha aí, faz isso, faz aquilo. Então a gente corre para a cruz e se arrepende. Salomão demorou muito a se arrepender, mas se arrependeu. É por isso que ele dá esse conselho. Lembra da tua juventude, para você fazer as coisas direito. Amém? Glória a Deus. Olha, se inscreva no nosso canal, deixa o teu joinha, tá bom? Compartilhe e comente. Beleza? Até a próxima.